Evolução? Você crê na evolução? Vem cá, esse negócio não é do cão, irmão? A resposta rápida é não, não é do cão. A microevolução já é comprovada cientificamente. Agora, e a macroevolução? Aquela que diz que nós viemos de uma gosma espacial? Essa e outras respostas vou estar te dando nesse e no próximo episódio. Vem comigo! O vídeo de hoje é apoio ao canal Eu Sou Jorge Hill. Foi quem me vendeu dessas canecas super bem boladas. Como essa onde a mulher da foto diz a ciência pode provar todas as coisas. Aí o homem responde, sério? Você pode provar essa declaração através da ciência? Aí ela fala, say what? Hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. Ainda dentro do tópico da teleologia, como evidência da existência de Deus. Vamos começar com o que os darwinistas dizem que todos evoluímos. Veja isto. Essa é uma ameba unicelular. Os darwinistas dizem que viemos de algo assim, alguma célula singular. E eles dizem que a teoria da macroevolução é que a vida toda começou aqui e chegou até você. Em outras palavras, viemos de uma sopa cósmica, ou é de meleca até a Rebeca sem deixar cair a peteca. Ou do caldo do Geraldo sem checar o saldo. Tá, mas antes de falarmos sobre isso, vou fazer uma observação que você talvez nunca tinha visto antes. Essa observação é importante. Em nenhuma ameba, como aqui estamos vendo, vem escrito feito por Deus ou feito por forças naturais. Você tem que fazer uma interpretação. A ciência não diz nada. O cientista diz. Os dados sempre precisam ser interpretados. Tem muitos cientistas dizendo que evoluímos, que somos produto da evolução. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles têm uma filosofia pré-concebida que apenas lhes fornece uma resposta para a pergunta de onde viemos. Uma única resposta. Qual é a resposta? Forças naturais, seleção natural, darwinismo. Filosoficamente, descartam tudo o que poderia ser inteligente. Então a ciência não diz nada, o cientista sim. Todos os dados precisam ser interpretados, a questão é, como você interpreta esses dados? Antes de entrarmos nisso, precisamos definir realmente o que queremos dizer com ciência. O que é ciência? É muito difícil definir, mas a ciência no mínimo é uma busca por causas. Quando os cientistas estão tentando fazer o seu trabalho, estão tentando descobrir que efeito específico foi causado por uma causa específica. É o que os cientistas fazem. Existem pelo menos dois tipos de causas. Existe a causa natural e a causa inteligente, ou não inteligente e inteligente. Estamos usando natural para não inteligente. Quantos de vocês já estiveram no Grand Canyon? Eu já estive lá. É uma formação geológica muito linda. Quando você olha para o Canyon, você fala, uau, isso realmente é muito bonito. Agora eu pergunto, quando você tenta descobrir qual foi a causa do Grand Canyon, tem que postular que algum ser inteligente enfiou um dedo metafórico lá embaixo para criar aquilo tudo, ou você pode dizer que as forças naturais fizeram isso, como muita água, por exemplo. Talvez uma grande inundação, vento e chuva podem criar um canyon. Na realidade, podemos recriar canyons agora. Tomamos uma massa de terra muito grande, colocamos muita água nele, nós vamos ter um canyon, certo? Nós podemos fazer isso. Por isso, se você é um cientista procurando o que causou o canyon, pode encontrar a causa possível, mas todos podem ver a diferença entre essa formação geológica e essa formação geológica. Esse é o Monte Rushmore. Com certeza, você não diria que a erosão esculpiu um rosto após o outro no Monte Rushmore. Com certeza também não foi a erosão natural. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a gente poderia jogar um monte de água, vento, chuva em um monte de terra e pedra que nunca colocaríamos os 4 presidentes em nenhuma montanha. As forças naturais não fazem isso. Então, tudo que a gente está dizendo aqui é que um exemplo de causa natural seria o que causou o Grand Canyon. E uma causa inteligente seria o que fez o Monte Rushmore. Você diz, mas isso é óbvio. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é assim que a gente tenta descobrir o que causou a primeira vida. Usamos algo chamado o princípio da uniformidade. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas vamos supor que encontramos uma estátua que não saibamos como que ela veio a existir. Sabemos, por exemplo, quem causou o Monte Rushmore. A gente viu, tem vídeo disso. Mas essa estátua, por exemplo, essa daí na sua tela, é uma estátua budista que estava em algum lugar no Afeganistão antes do Talibã explodir. Ela estava em uma montanha. Ninguém vivo hoje viu como e quem fez isso. Foi feito centenas de anos atrás. Essa estátua estava provavelmente a uma altura de 40 andares ao lado de uma montanha. Mas o Talibã explodiu tudo porque achou que era uma blasfêmia para Alá. Mas se você quiser descobrir o que causou aquela escultura em particular no lado de uma montanha, como você faria isso?
Bom, se percebemos que algo como Monte Rushmore requer um ser inteligente, devemos assumir que algo no passado, como Monte Rushmore, também exija um ser inteligente. Isso é chamado de princípio de uniformidade, uma vez mais. O presente é a chave do passado. Se você quer saber o que aconteceu no passado, deve assumir que as coisas funcionam basicamente no passado como no presente. Temos que assumir que a natureza é uniforme no sentido de que o que aconteceu no passado funciona exatamente como funciona hoje. Então, vamos dizer que tinha que ser um ser inteligente, uma causa inteligente para a primeira vida também. E na verdade, essa célula em particular, nos dias de Darwin, não era considerada grandes coisas. Não era difícil de se pensar que talvez alguns produtos químicos sem vida possam se unir por forças naturais, criar uma célula e então, voilá! Aqui estamos nós. Mas hoje nós já sabemos que uma célula possui muito mais informações e parece ser muito mais complexa e bem projetada do que qualquer outra que sonhamos desde os dias de Darwin. De fato, as células, e você tem trilhões em seu corpo, são como cidades em termos de conexão. Existem todos os tipos de processos e funções que correm perfeitamente entre si dentro de uma célula. Uma célula é uma maravilha de máquinas interconectadas que estão vivas. É simplesmente incrível. Então, como você verá aqui em um minuto, não existe nenhuma célula simples. Simples em comparação, talvez, com as outras, mas a primeira vida, se fosse uma célula, era incrivelmente bem planejada, bem projetada e tinha uma quantidade incrível de informações. Mas quanta informação? Para demonstrar isso, eu tenho que... Uma breve interrupção em nossa transmissão. Você já nos segue lá no Facebook e no Instagram? Eu preciso de sua ajuda. Compartilhe esse vídeo lá no Facebook, compartilhe ele lá no Insta. Tem muita gente se afastando dos caminhos de Deus e eu quero a sua ajuda para alcançar este povo. Tem pessoas se perdendo porque não sabe o porquê das coisas, da existência de Deus, não tem essas explicações científicas nem filosóficas. Eu quero que você me ajude a chegar até lá. O que você tem a perder? Compartilha lá e eu quero te dizer que a internet está lotada de lixo, um monte de fake news, falsas informações. Eu preciso da sua ajuda para lotar a internet de informações boas a respeito de Deus. Quer fazer isso e ainda concorrer a um livro grátis autografado pelo Dr. Frank Turek? Então compartilhe os nossos vídeos no Facebook e no Instagram usando o hashtag Mente Apologética e dia 10 de outubro eu vou estar sorteando e anunciando o ganhador. Quanto mais shares, obviamente, mais chances você tem de ganhar. Não se esqueça, use o hashtag Mente Apologética, porque se você não compartilhar lá no Facebook ou no Instagram e se você não usar o hashtag, eu não tenho como te achar. Muito obrigado. Para continuar, eu vou levar você até a sua mesa do café da manhã. Quantos de vocês conhecem aqueles cereais Alphabet? Você gosta de sopa de letrinha? Parece isso, mas é cereal em forma de letras. Então suponha que um dia você vai comer uma tigela desse cereal e você vê que o cereal foi derrubado sobre a mesa e bem no meio da mesa as letras soletram: retire o lixo. O que você vai pensar? Que o gato derrubou a caixa? Que um terremoto sacudiu a casa? Não, você vai dizer que é design inteligente de um ser inteligente. A sua mãe, talvez? Esse é o princípio da uniformidade, correto? Você nunca viu uma causa natural criar uma frase como retire o lixo. Ou suponha que você esteja deitado na praia um dia e veja nas nuvens: tome Coca-Cola. O que você supõe? Formação anormal de nuvens? Fortes ventos vindos do norte? Não. Você vai assumir que tinha que haver um piloto que escreveu lá no céu. Mesmo que eu não ouvisse lá em cima, você já sabe. E quando você caminha pela praia e vê na areia: João ama Maria, você acha que os caranguejos saíram da água e fizeram isso? As ondas fizeram isso? Não. Você dirá que tinha que ser o produto da inteligência, porque, devido ao princípio da uniformidade, você vê apenas mensagens vindas da mente. Você não os vê vindo de forças naturais. E também é incrível que essa é toda a premissa daquele filme Contato. Alguém já viu esse filme Contato com a Jodie Foster e o Matthew McConaughey? O filme foi sobre um programa de verdade que era do governo chamado SETI, a procura por seres extraterrestres em inglês. Ainda existe esse programa, só que não é mais financiado pelo governo. O que era e ainda está lá fora, eles ainda existem. E o que era antes, continua, são antenas sintonizadas para os céus, onde eles estão procurando uma mensagem extraterrestre. Eles procuram algo, algum som, algum barulho, alguma frase que comprove que existe um extraterrestre lá fora. Agora, Carl Sagan, o grande ateu que morreu há mais de 10 anos atrás, ajudou a dar início a isso. O seu romance chamava-se Contato, e onde ele disse que se recebemos uma mensagem do espaço, provaremos
que os extraterrestres estão lá fora. Quão grande essa mensagem tem que ser? Apenas uma frase seria o suficiente para provar que um extraterrestre está lá fora. Por quê? Porque eles sabem que as mensagens só vêm de uma mente inteligente. Mesmo uma mensagem curta já seria o suficiente para provar isso. Se você já assistiu o filme e lembra, o que a Jodie Foster recebe? Ela recebe uma mensagem que são números primos, de 1 a 111 ou algo assim, pelo fone de ouvido, e ela corre pro laboratório e diz que deve existir algum extraterrestre lá fora. E esse é o sinal da inteligência. James Woods, que interpreta o Fed, entra no laboratório e diz: números primos? Se esses alienígenas são realmente inteligentes, por que eles não falam inglês? E Joe Foster explica corretamente porque a matemática é a única linguagem universal. Isso é verdade, você pode reduzir todos os alfabetos à matemática. Foi assim, inclusive, que eles quebraram o código japonês na Segunda Guerra Mundial, o reduziram à matemática. E se existe um certo padrão, este é o produto da inteligência, é a informação. Se for uma mensagem como retire o lixo, ou tome Coca-Cola, ou João ama Maria, tudo exige um escritor. Mas e esta mensagem? O DNA é o alfabeto genético de 4 letras que está em todo ser vivo. Você tem DNA, eu tenho DNA, uma banana tem DNA. A quantidade de DNA no gene humano tem cerca de 3 bilhões de letras. Tudo isso precisa estar na ordem certa, senão teremos graves problemas de saúde. Esse DNA é como um código de software, e na verdade até Bill Gates, que não é cristão, como você sabe muito bem, coloca dessa maneira. Ele disse: o DNA é como um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer software já criado aqui na Microsoft. É um código de software. Isso é o que é o DNA. É literalmente sua programação, um código. Mas quem cria um código? Mentes criam códigos. De fato, o DNA é como uma mensagem: retire o lixo, só que é mais longo, muito mais longo e preciso. Agora, quanto de DNA existe em uma simples ameba unicelular? Antes de contar, lembre-se que ela é tão pequena que você pode alinhar várias centenas de amebas em seu polegar, de tão pequena que ela é. Em cada uma das amebas, você tem o equivalente a 1000 volumes de enciclopédia só de informação lá. Acreditar que 1000 volumes de uma enciclopédia evoluíram por forças naturais é como acreditar que aquela biblioteca linda do Rio de Janeiro, que chama Real Gabinete Português, veio existir por causa de uma explosão em uma gráfica. Eu não tenho fé o suficiente para acreditar nisso. Você precisa ter mais fé para acreditar que isso aconteceu pelas forças naturais do que apenas dizer que a primeira vida exige uma causa inteligente. Alguns de vocês vão dizer: pera um minuto, como você sabe que existe tanta informação em uma ameba? Quem te contou isso? Algum cristão, né? Não. Você sabe quem me contou isso? Richard Dawkins. Pera aí, Richard quem? É de comer ou de passar no cabelo? Você pulou o último episódio? Então assiste pra você não ficar de fora, tá tudo aqui neste cartão. Em seu próprio livro, O Relojoeiro Cego, Richard Dawkins admite que há muitíssima informação em uma única ameba. E de onde essa informação vem? Steve Meyer, que escreveu um livro em 2009 chamado Assinatura na Célula, passou por todas as várias maneiras possíveis pela qual a vida poderia existir e chega à conclusão de que deve haver alguma inteligência por detrás disso tudo. Aqui está o que ele diz: nossa experiência uniforme afirma que as informações especificadas, sejam hieróglifos escritos em um livro, codificados em um sinal de rádio ou produzidos em um experimento de simulação, sempre surgem de uma fonte inteligente, de uma mente e não de um processo estritamente material. Quando eu pergunto a você quem escreveu este livro que está na sua tela, você diria Richard Dawkins. Isso é verdade. Mas se eu dissesse não, Richard Dawkins não escreveu este livro, você sabe quem escreveu este livro? As leis da tinta e o papel. Você diria: o quê? As leis da tinta e do papel não podem escrever um livro. Bem, as leis da tinta e do papel podem ter algumas explicações, e elas têm algo a ver com o motivo pelo qual as letras se aderem ao papel e ao livro, mas as leis da tinta e do papel não determinam por que as letras são organizadas dessa maneira, né? Uma mente o faz. O mesmo se aplica a você. Seu DNA não é apenas o produto da química. Por que o DNA está na ordem que está? Isso exige uma mente, não apenas forças naturais. Sim, forças naturais têm algo a ver com isso.
mas não conseguem explicar tudo. Assim como as forças naturais não conseguem explicar por que as letras de um livro estão lá. A propósito, quando se trata de vida, não é apenas o fato de existir um código que aponta para uma causa inteligente. É que há um problema de galinha e ovo quando se trata de vida. Qual o problema da galinha e do ovo? O problema do ovo e da galinha é que a vida requer proteínas, DNA, RNA e a célula para ter vida celular. Aí está o problema. Proteínas precisam de DNA, DNA precisa de proteínas, e DNA precisa de RNA, RNA precisa de DNA, e RNA precisa de uma célula precisa de RNA, e a célula precisa de proteínas, e proteínas precisam de uma célula, e todos precisam um do outro. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso é chamado de complexidade irredutível. Esse é outro argumento que fortalece este tema que nós estamos lidando hoje. Você não pode obter RNA sem essas outras coisas, porque para ter RNA você precisa de uma célula e você precisa ter proteínas e DNA para ter vida. Você não pode gradualmente construir a vida dessa maneira. Você parece ter que ter tudo isso junto de uma só vez para que então houvesse vida. Então, vamos voltar para a nossa célula aqui. A observação importante é que não está escrito ali feito por Deus ou feito por forças naturais. Você tem que tirar uma conclusão, você tem que interpretar os dados. A ciência não diz como interpretar os dados, a ciência apenas fornece as informações. Temos uma ameba, tem milhares de informações como uma enciclopédia dentro dela. Parece ser irredutivelmente complexo. Como é que isso chegou até aqui? É a minha pergunta para você. Qualquer força natural conhecida, será que pode fazer isso? Não. Podemos continuar procurando uma força natural que possa? Sim. Nesse ponto, qual é a conclusão mais razoável? Temos evidências positivas de inteligência. Qual é o mais razoável para a origem da vida? Isso é algo complicado para se provar no meio dos ateus. Os ateus devem mostrar por que é mais provável que a vida tenha surgido por forças naturais. E pelo que eu vi até agora, a maneira como estamos interpretando os dados parece exigir inteligência devido ao princípio da uniformidade e a tudo o que sabemos sobre forças naturais. O que as forças naturais fazem? Elas fazem a mesma coisa repetidamente. Elas não dão uma mensagem. Elas apenas fazem a mesma coisa repetidamente. A propósito, existem apenas 4 forças naturais conhecidas. Você sabe quais são? Existem apenas 4. A gravidade é uma, a força eletromagnética e as forças nucleares fortes e fracas. Os darwinistas têm que explicar, antes de tudo, de onde vieram essas forças, e em segundo lugar, de onde veio o universo e por que parece ser tão projetado, e em terceiro lugar, de onde veio a primeira vida, através dessas 4 forças naturais, o que eles ainda não souberam explicar. E então eles terão de explicar de onde veio a vida subsequente. Sabe o quê? Muitos cientistas que estão sugerindo que é possível que uma inteligência seja a causa da primeira vida, estão sendo expulsos do meio acadêmico. Eles estão perdendo seus empregos. Eles não estão mais recebendo aqueles empréstimos e contribuições financeiras do governo. Eles estão sendo traídos por seus próprios amigos do trabalho. Tudo por quê? Porque eles creem em uma inteligência por detrás do começo da vida. Mas sabe o quê? Até Richard Dawkins acha que a vida veio de um ser inteligente. Sim, ele sugeriu isso. Ben Stein, que é judeu, entrevista um monte de ateus sobre isso e no final ele vai e entrevista Richard Dawkins. Ele se senta com ele e diz: Dr. Dawkins, como a vida começou? Primeiro Dawkins disse que não tinha a menor ideia, então Stein disse: bem, qual é o seu melhor palpite? E ele disse: suponho que você poderia dizer que a vida foi trazida aqui inicialmente na Terra por um alienígena. Naquele momento, Ben Stein disse: eu não acredito nisso. O Dr. Dawkins acredita em design inteligente. Por quê? Porque ele disse aquilo? Porque um alienígena é um designer inteligente. Por que Dawkins concordaria com um alienígena trazendo vida para cá, mas não com Deus? Aqui está a minha teoria. Um alienígena não interfere na moralidade de Dawkins, mas Deus sim. Você não precisa dobrar o joelho para um alienígena, mas se Deus existe, você se ajoelha diante de Deus. E Dawkins não quer fazer isso. Agora, ainda se fosse verdade que tudo começou com os ETs, isso só empurra o problema mais adiante. De onde veio então o alienígena? Isso não é o mesmo que perguntar quem criou Deus, porque
se Deus está lá fora do universo, então ele não foi criado. Mas um alienígena é um ser criado. Quem criou o alienígena? Se as forças naturais não podem criar vida aqui na Terra, por que devemos esperar que as forças naturais criem vida em algum outro lugar do universo e depois o tragam aqui? É preciso ter muita fé para acreditar que é este o caso, não é? Não há evidências empíricas para isso. Isso viola o princípio da uniformidade. No entanto, Dawkins sugere isso. Por quê? Por causa da palavra que começa com D maiúsculo. Eles querem evitar a Deus. Na verdade, Ron Carlson, que morreu recentemente, um orador muito eloquente que costumava frequentar os campos de faculdades e apresentava razões pelas quais o darwinismo estava errado e as razões pelas quais o design inteligente parecia estar certo. Ele foi para uma faculdade uma vez e seu professor de biologia o convidou para dar uma palestra sobre por que o darwinismo pode ter problemas. Então ele deu a palestra e depois de almoçar com o professor, ele perguntou para o professor: "E aí, o que você achou da minha palestra?" O professor disse: "Muito bem, Ron. Acho que o que você disse está certo. Acho que o darwinismo tem realmente alguns problemas, mas eu vou continuar ensinando de qualquer maneira." Então Ron disse: "Por que você faria isso? Por que continuar ensinando isso?" Ele disse: "Porque se é verdade que viemos de algas verdes viscosas, eu posso dormir com quem eu quiser. O darwinismo é moralmente confortável." Este é realmente o X da questão, não é? O X da questão aqui é sempre um problema moral. Você percebe isso? Agora eu vou te ensinar a fazer 2 perguntas a qualquer pessoa que não seja cristã. Isso vai revelar o que está por detrás das intenções dessa pessoa. Use essas 2 perguntas sempre. Em primeiro lugar, pergunte: se eu te fizer uma pergunta, você pode me dar uma resposta 100% honesta? A maioria vai dizer: com certeza, sim. Pergunta número 2. Se o cristianismo fosse verdadeiro, você se tornaria um cristão? Aí é onde muitos dizem: eu não me tornaria cristão. Isso é verdade. Sabe aquele ateu que afirma ser um farol da razão, o cérebro das galáxias? Quando fazemos a pergunta se eles seguiriam algo que fosse verdade, muitos dizem que não se esse algo for Deus. Isso faz algum sentido lógico ou razoável? Olha, mas para ser justo, também tem muitos cristãos, infelizmente, que apenas querem que a Bíblia seja a verdade e ponto final. Se você perguntar o porquê e se eles sabem se realmente é verdade, eles não podem dar um motivo razoável. Oh, Jesus vive no meu coração. Ok, isso pode realmente ser verdade, mas você não pode provar isso para outra pessoa. E isso me diz que sua fé não está bem alicerçada. Portanto, devemos ser pessoas equipadas com respostas. Então, sugiro que você possa usar nessa semana essas 2 perguntas. Se eu lhe fizer uma pergunta séria, você me daria uma resposta 100% honesta. E a pergunta 2 é: se o cristianismo fosse verdade ou verdadeiro, você se tornaria cristão? A propósito, e se eles falarem que sim, que eu me tornaria cristão, o que você faz? Você entrega o evangelho. Pregue, ensine, conduza, faça discípulos, ofereça a eles um livro para mostrar evidências de que é verdade e acompanhe essa pessoa. Faça uma reunião de estudo com essa pessoa todas as semanas, ore com ela, convide para ir na sua casa, compartilha deste canal com ela ou outros canais que tirem dúvidas como esse. É isso que você faz. E agora chegamos à dúvida do dia. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, escreva assim: dúvida, em letras maiúsculas, 2 pontos, e escreve a sua pergunta. Eu vou estar respondendo essas dúvidas nos nossos próximos vídeos. A Milene fez a seguinte pergunta: o que antecedeu a essa explosão? A ordem de Deus? Que haja luz? Bom, Milene, essa dúvida é frequente e muita gente se embola na hora de responder. Mas a única coisa que pode ter acontecido metafisicamente antes da criação seria a decisão de Deus em criar tudo. Isso é porque antes da criação do tempo não havia o antes, pois o tempo não existia. Então, antes do tempo, do espaço e da matéria, não havia nada. Nem o ontem, nem o antes, nem o passado, nada. E até o século passado, os cientistas ainda acreditavam que o tempo era eterno e absoluto. E por que não? Afinal, tudo ao nosso redor é governado pelo tempo. Desde o Sol até a menor célula do nosso corpo, tudo tem um começo e um fim. E na verdade, Newton, o famoso descobridor da gravidade, acreditava que o tempo era eterno. Foi apenas durante o século XX que a teoria da relatividade de Einstein e a detecção da radiação cósmica, entre outras descobertas que a gente já demonstrou nos últimos episódios, indicaram que o tempo realmente teve um início e foi tecido na própria estrutura do espaço. Além disso, todos os livros religiosos antigos conhecidos, exceto a Bíblia, descrevem o tempo como sendo eterno. Só a Bíblia afirma ousadamente que houve um momento em que o tempo, como o conhecemos, não existia. É incrível que a Bíblia menciona este conceito em vários lugares. Como o astrofísico Hugh Ross aponta, como os humanos estão presos no tempo, onde o tempo é linear e não pode ser interrompido ou revertido, a ideia de que qualquer coisa poderia existir antes do tempo
desafia a imaginação. No entanto, tanto o Antigo como o Novo Testamento, de forma única entre os textos pré-modernos, fala das atividades de Deus antes do início dos tempos. Veja, por exemplo, Provérbios 8, João, o capítulo 1, 1 de Coríntios 2, 2 de Timóteo, capítulo 1. O universo deve ter surgido de um reino ou entidade além do espaço e do tempo. Falando biblicamente, Deus habita na eternidade. Em outras palavras, é a sua morada de onde ele pode intervir à vontade no universo. Além disso, a Bíblia revela que não apenas Deus sempre existiu, mas que ele fez grandes planos antes que o tempo começasse. E o plano de Deus para as pessoas é a vida eterna. A Bíblia fala da esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes do início dos tempos, em Tito 1, versículo 2. A razão pela qual você e eu fomos criados é para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O maravilhoso é que teremos um relacionamento interminável com o nosso Criador que durará por toda a eternidade. Agora, nos próximos episódios, falaremos mais sobre a macroevolução. Vamos falar também sobre a lei moral como prova que Deus existe, que é uma questão bem popular hoje em dia. Que Deus te abençoe.